Olá! Está começando mais um Inteiro Teor, uma produção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Parece um brinquedo, mas é real. Simuladores como esses foram tema de ação na Justiça Federal, que decidiu o aparelho não é essencial para se obter carteira de motorista. TRF da Primeira Região confirma: instituições públicas que realizam vestibulares ou concursos devem garantir a isenção de taxa para candidatos que comprovarem carência financeira. E mais, um matemático consegue entrar em vaga de concurso público destinada a analista de sistemas. Entenda como, agora no Inteiro Teor. A gente começa o programa de hoje falando de ultrapassagens, curvas, pistas molhadas. Situações comuns encontradas por qualquer motorista e até mesmo virtualmente por meio de máquinas chamadas simuladores de veículos. Isso mesmo, em muitas autoescolas, os aspirantes a motoristas têm o primeiro contato com a direção nesses aparelhos. Agora, exigir que a pessoa passe obrigatoriamente pelo simulador veicular para conseguir obter a carteira de motorista é ilegal. Foi o que decidiu o TRF da Primeira Região. Acompanhe. É a primeira vez que Sara tenta tirar a carteira de habilitação. Ela já fez toda a parte teórica e precisou ter aulas também neste simulador de direção veicular antes de aprender a dirigir na rua, etapa prevista em uma resolução de 2015 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Dá para dar uma noção, principalmente para quem nunca dirigiu ou nunca teve contato com o carro. Mas, assim, eu acho que quando a gente está no simulador, a gente leva mais na brincadeira, entendeu? Então, às vezes, a gente deixa alguns detalhes passar e não consegue fazer tão efetivo quanto no carro, por exemplo. Flora, proprietária de uma autoescola de Brasília, pensa diferente. Para ela, o simulador é essencial. O simulador, ele completa todo o ensinamento. O ensinamento do teórico, aqui que a gente vai mostrar para o aluno: ó, você lembra daquela sinalização que você aprendeu? Então, aqui, ó, ela está aqui. Então, a gente tem que seguir de acordo com o que você aprendeu também em direção defensiva. A questão de movimentar o carro, como é que você usa os pedais, a questão da coordenação motora, na verdade, né? Então, o aluno já chega no carro bem melhor. Para a Flora, o problema do equipamento é apenas o preço. Pesa, porque são poucas as empresas também, querendo ou não, a questão existe a questão do comércio, né? Então, é pesado para a gente, sim. Mas, se a gente olhar pelo lado da vida, é muito importante também. O simulador custa cerca de R$50 mil, preço de carro zero. E justamente pelo alto valor, muitas autoescolas questionaram a obrigatoriedade de ter o equipamento. Aqui em Brasília, um centro de formação de condutores inclusive acionou a Justiça em busca da suspensão da exigência. Alegou que a resolução que obriga as autoescolas a ter o equipamento é ilegal e inconstitucional e traz consequências técnicas e financeiras desastrosas. Em primeira instância, o pedido foi atendido, mas a União recorreu ao TRF da Primeira Região. Alegou que não houve excesso no poder regulamentar do CONTRAN. Segundo a União, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o processo de habilitação, as normas relacionadas à aprendizagem e autorização para conduzir são regulamentados pelo Conselho. Mas, ao analisar o caso, o relator desembargador federal Cássio Marques destacou que, mesmo existindo outorga legal de competência do CONTRAN, houve inovação no campo de requisitos desses processos de habilitação. E, ao implantar o simulador sem o devido respaldo legal, o Conselho extrapolou a competência. Esta advogada entende da mesma forma. O CONTRAN ele veio para instituir normas para a aprendizagem. Ao exigir que essas escolas coloquem esses simuladores, ela está legislando, ela está extrapolando todas as suas atribuições. Ao negar a apelação da União, a 6ª turma do tribunal considerou ainda o projeto de lei que pretendia tornar obrigatório o equipamento e foi barrado na Câmara dos Deputados por ser considerado ofensivo aos princípios da liberdade de iniciativa e da igualdade das condições econômicas.
Para o colegiado, a obrigatoriedade dos simuladores não implica necessariamente na redução de acidentes e nem garante uma melhor preparação no trânsito, já que outros fatores estão envolvidos nesses processos. Agora, ter ou não o simulador passa a ser uma opção de cada autoescola. Uma reportagem completa sobre essa decisão está no portal do TRF da Primeira Região. Basta clicar em Notícias. E veja a seguir: um homem formado em matemática consegue entrar em vaga destinada a analista de sistemas. E mais, candidatos a cargo público que comprovarem carência financeira podem se inscrever sem pagar a taxa. O Inteiro Teor está de volta com a seguinte questão. Uma pessoa formada em matemática foi aprovada em um concurso público para o cargo de analista de sistemas, que exige formação em ciências da computação. E, na Justiça, conseguiu o direito de ser nomeado. Entenda o porquê. Por unanimidade, a 5ª turma do TRF da Primeira Região considerou que um candidato ao concurso da Força Aérea Brasileira está apto a participar do estágio de oficiais temporários, pois o diploma dele, que é bacharel em matemática, atende ao requisito previsto no edital. O candidato passou em 2º lugar no concurso e foi excluído logo após apresentar a documentação exigida para a matrícula. A União alegou que a graduação no curso de matemática não era suficiente para exercer a profissão de analista de sistemas e afirmou que o edital foi claro ao exigir o diploma referente a essa especialidade. Mas, ao analisar o caso, a 5ª turma considerou que a profissão de analista de sistemas ainda não é regulamentada por lei e, por isso, o edital não pode exigir habilitação específica para a profissão. O colegiado destacou ainda que o curso de matemática realizado pelo candidato tem ênfase em informática e, no histórico escolar, consta que ele cursou diversas disciplinas na área de processamento de dados. E uma outra notícia envolvendo o concurso público. O TRF1 decidiu: instituições públicas que fazem vestibulares ou outras seleções devem garantir a isenção de taxa para candidatos que comprovarem carência. Veja na reportagem. Os critérios para estabelecer quais candidatos podem ser beneficiados com a isenção na taxa de inscrição de vestibulares ou concursos públicos, quando estes são organizados pelas universidades, são definidos por cada instituição de ensino. No Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília, o CESP, uma das bancas mais conhecidas do país, as regras variam, mas obedecem a uma premissa geral: a comprovação da carência dos candidatos. Teriam direito à isenção de taxa os candidatos inscritos no CAD único, que é o cadastro único, né, do Ministério do Desenvolvimento Social, e também que sejam membros de família de baixa renda. Normalmente, os documentos que ele tem que apresentar consistem basicamente no NIS, que é o número de identificação social dele, que é o que a gente verifica se realmente ele pertence ao CAD único, e uma declaração de próprio punho, dizendo que ele é membro de família de baixa renda, conforme o decreto 6135. Mas aqueles que comprovadamente não têm condições financeiras de pagar pela participação em vestibulares ou concursos organizados por instituições públicas, nem sempre conseguem efetivar as inscrições com facilidade. Na Universidade Federal do Pará, por exemplo, um candidato carente se sentiu prejudicado, porque um edital que interessava a ele não previa a isenção de taxa. Ele procurou o Ministério Público Federal, que entrou com uma ação contra a instituição. O caso veio parar no TRF da Primeira Região, aqui em Brasília. Depois que a Justiça Federal do Pará acolheu o pedido do MPF para obrigar a universidade a estabelecer critérios de isenção de taxa, a instituição recorreu, alegando que as reclamações contra ela eram improcedentes. Mas o relator do recurso no TRF1, desembargador federal Newton Guedes, manteve a condenação contra a instituição. Na decisão, ele explicou que a isenção do pagamento de taxa de inscrição em concurso público para as pessoas que se declaram hipossuficientes está prevista na Lei 8.112 de 90
e no artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal. Segundo o magistrado, as universidades não têm autonomia para decidir sobre o tema e o critério geral da gratuidade para candidatos comprovadamente carentes deve ser seguido por toda a administração pública. Esta especialista em Direito da Educação explica que, apesar de a maior parte das instituições e centros de seleção pública praticar a isenção de taxa, vez e outra, candidatos se veem prejudicados por demasiadas exigências de comprovações ou pelo fato de os editais não serem claros. O maior problema que a gente tem verificado é prazo curto. Então, às vezes tem dado um prazo muito curto para a pessoa manifestar a sua intenção de optar pela isenção da taxa. E aí, às vezes, também um probleminha de comunicação da informação de indeferimento, às vezes a pessoa não está acompanhando, não tem condições de acompanhar. O caminho para fazer valer os direitos e evitar ser prejudicado é prestar atenção nos editais e nas regras de isenção de taxa e denunciar quando se sentir prejudicado. Assim que sai o edital, tem possibilidade de impugnação. Então, essa impugnação pode ser feita por uma pessoa, por um grupo de pessoas, direto na instituição que lançou o edital. Se na hora de eu fazer a inscrição meu pedido foi indeferido, individualmente, eu posso procurar a Defensoria Pública, mas tem que ser muito rápido, porque depois que o concurso engrenar, vai ser muito difícil conseguir uma decisão que ele coloque lá no concurso, principalmente se a prova já tiver ocorrido, perto de ocorrer. E se for uma falha geral do edital, que não foi corrigida através da impugnação, o Ministério Público tem a condição de entrar com a ação civil pública e promover a possibilidade da isenção ser concedida em nível geral. Esse foi mais um Inteiro Teor, com as novidades da Justiça Federal da Primeira Região. Continue com a gente no nosso canal no YouTube e no portal. Estamos também no Instagram. Até a próxima. Tchau!